Eu fico chocada com o quão incrível é a capacidade das coisas darem errado pro Santos. Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai tentar falar sobre o jogo entre Santos e Botafogo, onde o Santos até o finalzinho do segundo tempo ali estava ganhando o jogo por 2-0 e conseguiu tomar um empate em 4 minutos. Meu Deus do céu. Eu realmente estou tentando digerir esse jogo até agora, porque eu não estou conseguindo acreditar. Não estou conseguindo acreditar que a gente teve a capacidade de tomar esse empate. Por mais que isso já tenha acontecido. Lembra do jogo contra o Goiás? A gente estava vencendo ali, terminou o primeiro tempo vencendo por 3-1. E no segundo tempo nós deixamos o Goiás empatar 3-3. E na última bola do jogo a gente conseguiu fazer o quarto gol e sair com a vitória daquele jogo diante do Goiás. Mas ontem contra o Botafogo não teve jeito. Mas enfim, vamos por partes, porque o Santos ele fez um primeiro tempo bom. Um primeiro tempo de encher os nossos olhos, onde o time apresentou um pouco mais de vontade, de criatividade, a gente viu muita movimentação ali, briga por espaços dentro de campo e briga pela posse da bola, né? O Santos ele conseguiu fazer com que o jogo ficasse controlado. O Botafogo pouco conseguiu fazer ali no primeiro tempo e o Santos, por sua vez, conseguiu ter esse volume de jogo bem positivo ali no primeiro tempo. Então foi um primeiro tempo muito bom do Santos, que, como eu disse, encheu muito os meus olhos. O grande destaque ali desse primeiro tempo, além do Marcos Leonardo, que foi o destaque do jogo, na minha opinião, porque fez os 2 gols, a gente também tem que falar do Jean Lucas, né, gente? Nós vimos aí nos últimos dias as notícias sobre as falas do empresário dele em relação ao amor do Jean Lucas pelo Santos, tudo que ele fez e de muita coisa que ele abriu mão para poder estar jogando no Santos. E ontem ele foi titular no Santos e o jogo que ele fez ontem foi, assim, simplesmente fantástico. Eu disse para vocês no Manhã com a Sereia que mesmo ele estando sem jogar tanto tempo assim, eu colocaria ele como titular. Enfim, ele nos deu frutos ali ainda no primeiro tempo, jogando muita bola. No segundo tempo ele foi muito bem também, gostei muito dele. E o primeiro gol saiu de uma assistência dele, né? A jogada em si toda foi muito linda, muito bem construída, uma obra de arte, assim, se a gente conseguisse fazer um quadro de um vídeo, eu provavelmente faria um quadro desse gol, porque eu fiquei apaixonada no gol, fiquei apaixonada. Desde a saída de bola do João Paulo, né, acho encontrando o Jean Lucas ali, até a enfiada que ele dá pro Marcos Leonardo, o drible do Marcos Leonardo deixando o zagueiro do Botafogo no chão. Aquele momento, se a gente vê o lance em câmera lenta, fica mais lindo ainda, do Marcos Leonardo olhando para dentro da área, vendo se tá chegando alguém, antes de fazer a finalização pro gol, né, para ver se chegava alguém ali com uma condição um pouco melhor de finalização, viu que não chegava ninguém, ele mesmo finaliza e faz um golaço. Foi uma obra-prima esse gol, enfim, encheu nossos olhos. E no segundo tempo, o Marcos Leonardo, ele balança as redes mais uma vez. Inclusive, o gol começa com ele ali, tecnicamente, porque ele erra um passe e o Lucas Lima divide com o jogador do Botafogo. Nessa dividida, o Lucas Lima ganha, chega na linha de fundo e cruza para dentro da área, ali no meio da área, o Marcos Leonardo. O Lucas Lima também é muito inteligente, né? Vendo a movimentação do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo chega e só empurra a bola para a rede. 2-0 Santos. No segundo tempo, diferentemente do que foi o primeiro tempo do Santos, o Santos foi um pouquinho abaixo da média. Abaixo, na verdade, do que foi no primeiro tempo, né? Porque o Santos, ele meio que, enfim, esperou o Botafogo ali para jogar. Inclusive, no segundo tempo, o Botafogo teve mais oportunidade de gol, né? Tanto é que marcou os 2 gols no final do jogo, mas a gente já chega lá. O João Paulo, ele fez algumas defesas, acho que na verdade ele fez duas defesas antes de sair de campo. Por que ele saiu de campo? Ele sentiu, né, o lado do quadril dele, então ele acabou deixando o campo. Passará por exames hoje, a gente espera que não seja nada grave com o João Paulo. Ele é um dos pilares desse time, a gente não pode perder ele agora, principalmente no momento tão decisivo do Santos, né, para virar essa chavinha, voltar a vencer jogos, voltar a ser competitivo. Então a gente precisa do João Paulo. Mas com a saída dele, quem entrou no lugar dele foi o Vladimir. Ele saiu assim aos 12 minutos, 13 por aí do segundo tempo. Então foi bem no início do segundo tempo, né? E a gente jogou o restante do jogo aí com o Vladimir.
E nesse meio tempo, o Santos, como eu disse pra vocês, meio que começa a abdicar um pouco do jogo. Quando faz o 2-0, o Santos meio que relaxa na partida. E nisso, o Botafogo desperta no jogo, parte pra cima e consegue não só diminuir o marcador, como empatar. 2 lances onde, enfim, foram totalmente falha nossa, né? Totalmente falha nossa. E a gente fica frustrado não pelo Botafogo ter empatado o jogo, né? Mas pela forma que o Botafogo empata o jogo. Foram 2 gols ridículos que a gente tomou, por erros nossos, que assim, a gente tá cansado de bater nessas teclas, principalmente bola aérea, né? O Botafogo insistia às vezes em bola aérea, teve alguns escanteios no final do jogo também, o gol saiu de escanteio. Então, assim, é muito, muito frustrante você tomar gols como o Santos tomou ontem, vencendo o jogo, tendo um jogo tranquilo, controlado ali 2-0 dentro de casa. Então, assim, é frustrante. Foi um balde de água fria mesmo no nosso resultado ali, que poderia ser a nossa vitória. Gente, eu já tava super feliz. Eu tava super feliz porque, pô, a gente tava ganhando do líder do campeonato, entendeu? Disse pra vocês no meio costaria, o Botafogo tá passando trator em cima de todo mundo. E o Santos foi lá e consegue fazer um 2-0, um grande 2-0. Mas no fim, vacila, porque enfim, não consegue não fazer merda no jogo, né? Vacilou, tomou os gols, tomou um empate e só não tomou a virada porque o Rodrigo Fernandes ontem foi um herói. Um herói. Ele não fez uma boa partida, mas no momento mais decisivo ali, ele apareceu, conseguiu cabecear, ia ser outro gol de cabeça do Botafogo, vale ressaltar isso. A bola tava entrando no gol, gente. O Rodrigo Fernandes foi lá, conseguiu cabecear e tirou a bola. Inclusive, ele até quase se machuca para tentar tirar essa bola. Mas seria a virada do Botafogo. E o empate do Botafogo, como eu disse para vocês, veio em 4 minutos de jogo. Veio em 4 minutos de jogo ali. Então, assim, isso me estressa. Me estressa porque a gente tem que ver o copo um pouco cheio, né? O famoso ditado, copo meio cheio. Pô, a gente não perdeu e era basicamente isso que a gente tava pensando que aconteceria diante do que foi o jogo contra o São Paulo. Eu disse pra vocês que se o Santos não abrisse o olho, a gente, enfim, ia sofrer no jogo, né? Tava com medo desse jogo e tudo mais. Mas o que o Santos jogou, o que foi o Santos no primeiro tempo, e até mesmo no segundo tempo ali, o Santos meio que recua e tal, mas no início do segundo tempo, joga, entendeu? Tanto é que consegue fazer o gol nessa marcação-pressão ali no ataque, na defesa do Botafogo, né? Conseguindo roubar a bola. Então, pelo que foi o jogo nesse contexto geral, é muito frustrante a gente ter tomado um empate no final do jogo. Muito frustrante mesmo. E, enfim, decepcionante, né? Porque seria uma vitória muito importante para dar a confiança que o time precisa, mas ela não aconteceu, a gente acabou tomando um empate e nossa, como isso é frustrante, meu Deus. A gente fica até sem palavras às vezes, né? Porque, imagina, tá ganhando de 2-0, final do jogo já, tudo bem que o juiz depois deu 11 minutos de acréscimo por conta do atendimento ao João Paulo, mas enfim, nada justifica a gente, nada justifica a gente tomar gols desse jeito. E é o que eu disse pro meu pai, eu tava conversando com ele, né, porque ele comentou comigo que o Botafogo, ele ganhou dos times que estão disputando com ele lá em cima, tipo, ganhou do Palmeiras e tal, e a gente empatou com eles. E eu falei pro meu pai, inclusive, falei, pô, mas a gente podia ter ganho do Botafogo. Só que a gente perde pra gente mesmo, entendeu? Por quê? Por conta dos nossos erros individuais, que acabam dando ao adversário a chance de conseguir fazer os gols e empatar os jogos e às vezes até mesmo virar. Então, é muito frustrante. Então, assim, eu não consigo olhar pelo lado do copo meio cheio, do tipo, nossa, pelo menos nós não perdemos. Eu não consigo, gente, porque o jogo tava 2-0 pra gente, jogando em casa, a gente tinha a obrigação de segurar esse resultado e a gente não conseguiu. Então, eu vou olhar pelo copo meio vazio, porque a gente deixou escapar uma vitória importantíssima que, enfim, retomaria pelo menos, eu acredito, uma boa parte da nossa confiança para os próximos jogos, porque agora a gente tem Fluminense fora de casa, depois a gente tem Atlético Paranaense e Fortaleza, então não é fácil o nosso calendário, como eu já disse para vocês em inúmeros vídeos. Mas fazer o que, né? O Santos às vezes acaba com a gente. Às vezes acaba com a gente. Bom, eu vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam. E se vocês estão do lado do copo meio cheio ou do lado do copo meio vazio.
Comenta aí a opinião de vocês sobre esse jogo e também sobre a reestreia do Jean Lucas, que enfim, eu tenho certeza que ele veio para agregar e muito esse time do Santos. Só a palhinha que ele deu nesse último jogo contra o Botafogo já deixou claro isso, né? Vou ficando por aqui então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!